Olá, meu nome é Fabiane de Albuquerque Lopes e eu, juntamente com a Beatriz Marcelino e a Natália Campos, iremos falar sobre a interação fungo e hospedeiro. Nós sabemos que existem fungos patogênicos que causam dano à saúde do hospedeiro. Sendo assim, precisamos definir a diferença entre patogenicidade e virulência. A patogenicidade, ela vai ser definida a partir de um fator de virulência. E o que é a patogenicidade? É a capacidade que um micróbio tem de causar danos no hospedeiro. Já a virulência é a capacidade relativa de causar danos ao hospedeiro. Mas essa definição, ela só vai ser cumprida quando o micróbio patogênico causar doença apenas quando o dano sofrido no hospedeiro for suficiente para afetar a homeostase. E é importante a gente falar que esse dano ao hospedeiro ele pode ocorrer como resultado da ação microbiana direta nos tecidos ou como resultado da resposta imunológica ao micróbio. E nós sabemos que há uma diferença entre a patogênese entre seres vivos, plantas e os animais. A diferença é que nós, que somos vertebrados, nós temos o sistema imunológico que ele é capaz de produzir e se defender com os antígenos fúngicos. Bom, agora a gente vai ver como funciona a resposta imune aos fungos, né? Como acontece essa relação entre os fungos e os seus hospedeiros. Antes disso, a gente precisa falar da importância da coevolução que existe entre muitas espécies de fungos, como, por exemplo, essas que eu trouxe aqui, né, essas três em destaque, e os seus hospedeiros mamíferos. Essa coevolução, ela possibilitou um equilíbrio entre hospedeiro e fungo. Então, por exemplo, os fungos, eles começaram a produzir determinados mecanismos que fizessem com que eles ficassem invisíveis, entre aspas, para o seu hospedeiro. E assim, eles conseguissem infectar o hospedeiro de uma forma mais fácil, sem que, por exemplo, ative o sistema imunológico desse hospedeiro. E, por outro lado, o hospedeiro ele começou a produzir mecanismos para dificultar esse processo de infecção. Então, essas alterações que acontecem tanto no hospedeiro quanto no fungo, elas ocorrem por milhares de anos e são muito importantes, então, para que esses dois seres eles estejam em um constante equilíbrio. A gente também precisa entender que a resposta imune possui dois componentes essenciais: a resistência e a tolerância. Então, o que seria a resistência? A resistência é quando a gente tem um hospedeiro que ele limita, né, a carga desse parasita no seu organismo. Então, ele consegue ter artifícios, consegue ter mecanismos que vão limitar a reprodução e o desenvolvimento desse parasita, como, por exemplo, nesse caso, os fungos. Já a tolerância é como o hospedeiro ele consegue lidar com aquele fungo no seu organismo, mas sem que aquele fungo ele consiga danificar o hospedeiro. Nós vamos começar a falar sobre essa interação entre fungo e hospedeiro a partir do sistema imunológico, primeiro focando no reconhecimento dos fungos pelo sistema imune inato. E para isso, a gente precisa compreender o que é e como funciona o sistema imune inato. O sistema imune inato, ele é o primeiro a ser ativado quando o organismo entra em contato com um patógeno e ele age de uma forma independente do contato prévio que aquele organismo ele teve com aquele tipo de patógeno. Agora que a gente já viu o que é o sistema imune inato, a gente precisa compreender como esse sistema ele reconhece esses micro-organismos, esses patógenos, e mais especificamente os fungos. Para a gente entender como acontece esse reconhecimento, a gente precisa primeiro analisar as estruturas que compõem o fungo e, posteriormente, as estruturas que compõem o hospedeiro, para depois entender como funciona o reconhecimento do fungo pelo sistema imune inato do hospedeiro. Então, se a gente for olhar para os fungos, nós vamos encontrar estruturas chamadas padrões moleculares associados a patógenos, ou PAMPs. E o que seriam esses PAMPs? Obviamente, estruturas características de patógenos microbianos que não estão presentes em mamíferos. Tá, mas que estruturas seriam essas e onde essas estruturas estão localizadas? Bom, essas estruturas elas estão localizadas na parede celular dos fungos. São basicamente glicoconjugados, ou seja, carboidratos que estão associados a proteínas ou carboidratos que estão associados a lipídios. Então, os fungos, eles possuem, né, na sua parede celular esses glicoconjugados e a gente pode dar um exemplo, por exemplo, das quitinas, das mananas e da beta-glucana. É claro que existem outros exemplos de PAMPs, até porque
dependendo da espécie de fungo e até mesmo do morfotipo daquele fungo, nós encontramos constituintes, né, da parede celular de forma diversificada. Agora a gente vai olhar para estruturas ou elementos, né, que são pertencentes ou são produzidos pelo hospedeiro que participam desse reconhecimento. Os DAMPs são substâncias produzidas ou liberadas por células hospedeiras lesadas. Então, um hospedeiro ele é infectado por um fungo e essa célula começa a produzir determinadas substâncias, como, por exemplo, ácidos nucleicos e alarminas. E essas substâncias elas vão ser reconhecidas pelo próprio hospedeiro. Então, a gente vai ter receptores que vão reconhecer essas substâncias. Então, é o próprio hospedeiro alertando ao seu sistema imune que algo de errado está acontecendo. No hospedeiro, a gente então vai encontrar os receptores de reconhecimento de padrões. A gente também pode chamá-los de PRRS. E esses receptores, eles vão ser capazes de reconhecer os PAMPs, né, que são aquelas estruturas presentes na parede celular dos fungos, e os DAMPs, que são substâncias produzidas por células do hospedeiro que foram infectadas por esse fungo. Existem vários tipos de PRRS, como, por exemplo, CLRS, NLRS e TLRS. E como vimos anteriormente, PAMPs, DAMPs e PRRS vão participar dessa interação. Nessa imagem, a gente consegue observar a diversidade de PAMPs e de receptores PRRS que existem em uma interação entre fungo e hospedeiro. Todos esses nomes que estão sendo representados dentro dessas caixinhas em azul são os diferentes tipos de PAMPs que existem de um fungo. Por outro lado, todos esses elementos que estão aqui representados na membrana plasmática do hospedeiro são os diferentes tipos de PRRS que existem. Nesses dois primeiros casos, quando há a ligação entre os PAMPs e os receptores, há então a ativação do fator de transcrição NF-kappa-beta. Esse fator de transcrição ele vai induzir a transcrição de genes relacionados à produção de defensinas, quimiocinas, citocinas, espécies reativas ao oxigênio e IDO. Nessa segunda situação, a gente vê que, além da ativação do fator de transcrição NF-kappa-beta, a gente tem a ativação do inflamassoma. O inflamassoma também é responsável por ativar a produção de determinadas citocinas. Esses três últimos mecanismos de interação entre fungo e hospedeiro vão desencadear a morte fúngica, a produção de citocinas e quimiocinas. Entretanto, ainda não são conhecidos os caminhos que vão induzir a produção de genes relacionados a esses eventos. A partir do reconhecimento de DAMPs por diferentes tipos de PRS, também ocorrerá a ativação do fator de transcrição NF-kappa-beta e, por consequência, haverá a produção de genes envolvidos na produção de citocinas e genes relacionados ao processo inflamatório. Além disso, é importante destacar que a alarmina S100B, por meio da integração espaço-temporal de sinais de TLRS e RAG, permite ao sistema imunológico do hospedeiro discriminar entre sinais de perigo derivados de patógenos e endógenos, ou seja, o sistema imunológico do hospedeiro é capaz de compreender quando aquele receptor se liga ao PAMP e quando aquele receptor ele se liga aos DAMPs. A alarmina S100B é capaz de inibir TLR2 e, ao mesmo tempo, conseguem se ligar a ácidos nucleicos. Todos esses mecanismos que foram citados até aqui fazem parte, então, do reconhecimento dos fungos a partir do sistema imune inato dos hospedeiros. Agora que a gente já viu como ocorre o reconhecimento dos fungos pelo sistema imune inato dos hospedeiros, a gente vai falar um pouco sobre como alguns fungos conseguem escapar do processo inflamatório, né, que é resultado, então, da ativação do sistema imune inato. As modificações estruturais da parede celular dos fungos é o primeiro elemento que provoca, então, a evasão fúngica da inflamação, ou seja, os fungos eles passam despercebidos
pelo sistema imunológico do hospedeiro por modificações que vão ocorrer na parede celular desses organismos, no caso, os micro-organismos, que são os fungos. Essas modificações, elas acontecem ao longo do ciclo celular e durante a transição morfológica, né, os morfotipos daquele fungo. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos dessas modificações. Nas leveduras de C. albicans, a gente encontra os beta-1,3-glucanos bem expostos. Mas se a gente for olhar para as hifas dessa mesma espécie de fungo, a gente vê que esses glicoconjugados eles estão mascarados, né? Então, isso provoca o escape fúngico do reconhecimento pela detectina 1. E aí, aquele fungo, ele passa despercebido. Então, nesse primeiro caso, a gente tem morfotipos diferentes, com componentes da parede celular diferentes, e isso vai impactar no desencadeamento da resposta imune. Um outro exemplo é em relação ao alfa-1,3-glucanos, que estão presentes em alguns tipos de fungos, de espécies de fungos, e que eles, então, têm um papel de bloquear o reconhecimento imune inato de beta-glucanos pela detectina 1. E, mais uma vez, aqueles fungos, eles conseguem passar despercebidos pelo sistema imunológico do hospedeiro. Os conídeos do fungo Aspergillus fumigatus são cobertos por hidrofobinas e melanina presentes na parede celular, que então vai impedir o reconhecimento imunológico pelo hospedeiro. O fungo Pneumocystis girovis, ele também vai evitar a vigilância imunológica, porque ele vai alterar a expressão das principais glicoproteínas presentes na sua parede celular. Além disso, muitos fungos eles exploram CR3 para amortecer a resposta inflamatória e permitir o parasitismo fúngico intracelular. O exemplo mais extremo de evasão do reconhecimento imunológico inato é mediado pela cápsula. A cápsula ela é uma estrutura, assim como a parede celular, mas ela é uma estrutura mais externalizada. Ela também é formada por carboidratos, especificamente pelo açúcar glucuronoxilomanana. A cápsula, então, vai recobrir a parede celular do fungo. Nessa imagem, a gente consegue observar isso. Aqui a gente tem Cryptococcus neoformes. Nessa região mais escura, a gente tem a parede celular desse fungo. E, recobrindo, a gente encontra a cápsula. Então, essas ranhuras aqui, né, é como se fosse a cápsula desse fungo. Essa cápsula também é um elemento que faz com que aquele fungo ele passe despercebido pelo sistema imunológico do hospedeiro. Além disso, essa mesma espécie de fungo foi capaz de desenvolver um modelo que a gente chama de modelo de cavalo de Troia, que basicamente consegue promover a morte da célula hospedeira sem que haja o processo de inflamação. Então, como isso seria possível? A partir da replicação interna, da transferência lateral e a eventual expulsão de leveduras dos macrófagos, que poderiam, então, explicar como o Cryptococcus neoformes ele estabelece latência e se espalha no hospedeiro sem desencadear a inflamação. E é dessa forma que esse fungo também consegue desviar do sistema imunológico inato do hospedeiro. Então, após a compreensão dos processos das respostas imunes inatas, a gente consegue começar a trabalhar os processos das respostas imunes adaptativas. Durante uma infecção fúngica, a resposta imune deve eliminar o fungo enquanto limita os danos colaterais nos tecidos e restaura também um ambiente homeostático. Portanto, em organismos superiores, os mecanismos de detecção inatos são conectados para a ativação de células TCD4 distintos que têm a função protetora e não protetora contra fungos. Isso sugere que os sistemas imunológicos adaptativos coevoluiu com os fungos unipresentes ou comensais. Os D6, ou células dendríticas, são especialistas em decodificar as informações associadas ao fungo. Uma análise transcricional de todos os genomas de D6 estimuladas por fungos indicou a presença de um programa transcricional específico que governa o reconhecimento de fungos.
Uma resposta imune de célula T1 correlaciona com a imunidade protetora contra os fungos. A ativação de células T1 é também determinada pela resposta de DC à combinação de sinais fornecidos por TLR e CLR, fornecido por fungos. A célula T1 são instrumentais de ativação ideal por fagócitos em lugares de infecção. Portanto, falhas de células T em fornecer sinais de ativação aos fagócitos efetores pode predispor aos pacientes uma infecção avassaladora, limitar, por consequência, a eficácia de terapêuticos de agentes antifúngicos, anticorpos e também favorecer a persistência de fungos. As respostas imunes adaptativas a fungos comensais ou adimórficos ocorrem em indivíduos imunocompetentes. As células T2 compostas por interleucinas 4 e 13 vão fornecer os sinais proximais mais potentes para o comprometimento de células T. A linhagem das células T2 vão diminuir as respostas das células T1 protetoras e vão promover a via alternativa de ativação de macrófagos. Isso pode favorecer a infecção fúngica, pois os fungos vão trazer uma resposta alérgica associada e recidiva da doença. Frequentemente, limitar a produção de leucina 4 restaura a resistência antifúngica. Em indivíduos atópicos e neonáticos, a resposta suprimidas de DTL ou resposta de hipersensibilidade do tipo retardado aos fúngicos está associada aos níveis elevados de IgA e IgG antifúngica. Embora as respostas de células T1 sejam centrais para a proteção dos hospedeiros contra fungos, também está claro que os pacientes com defeitos genéticos nas vias de interleucina 12, 23 e IFNY não têm suscetibilidade aumentada para a maioria dos agentes infecciosos, incluindo os fungos. As células T17 têm a função importante na resposta do hospedeiro contra patógenos extracelulares, mas também estão associadas à patogênese de muitas doenças autoimunes e alérgicas. A ação das células T17 pode ocorrer em infecção fúngicas, principalmente através das vias de sinalização dos receptores da mannose, sendo eles SYK, MYD e também em células dendríticas e fagócitos. As células T17 também estão presentes no repertório de memórias de células T específicas de fungos em humanos. Logo, a partir desses esquemas, nós conseguimos entender o processo adaptativo inato a partir das células que a gente conseguiu identificar dentro das descrições que eu falei anteriormente, tanto da célula T1 quanto da célula T17 e da célula T2. Portanto, a figura consegue mostrar como diferentes células representadoras de antígenos estimulam a diferenciação de CD4. Nós conseguimos enxergar também dentro desse esqueminha as múltiplas vias de sinalização funcionalmente distintas em células apresentadoras de antígenos, que também afetam o equilíbrio local das células T e provavelmente exploradas por fungos para permitir o processo de comensalismo ou oportunismo. A seguir, nesse próximo esqueminha, nós conseguimos enxergar a via do metabolismo triptofano. Essa via de metabolismo é muito explorada pelos hospedeiros mamíferos e também por comensais, para aumentar a aptidão em resposta à infecção fúngica por meio de processos de resistência, que nós conseguimos enxergar aqui no nosso lado esquerdo, e tolerância, que a gente consegue enxergar no nosso lado direito. Logo, o metabolismo triptofano é uma relação recíproca entre a FOXP3, as células T reguladoras e as células T17 efetoras em infecção fúngica, em atuação da IDO, que é uma enzima metabólica que demonstrou afetar esse equilíbrio durante a infecção fúngica, resultando na supressão da infecção e na promoção da tolerância protetora. Logo, o equilíbrio entre a resistência e a tolerância a fungos pode acomodar no espectro de relação fungo-hospedeiro, variando de proteção e imunopatologia a persistência fúngica e imunossupressão. Então, após o entendimento dos processos que foram ditos anteriormente, tanto da resposta imune adaptativa quanto da resposta imune inata, nós conseguimos entender como, atualmente, os processos de biotecnologia estão sendo aplicados para auxílio desses mesmos sistemas imunes em combate para as infecções fúngicas que estão sendo cada vez mais aprimoradas em resistência. Então, essas são as técnicas e as práticas clínicas que a biotecnologia tem aplicado, tem desenvolvido mais em combate às infecções fúngicas. A primeira são os novos antifúngicos, as terapias imunológicas, as vacinas, que está dando um pontapé inicial, e a genômica funcional.
Por fim, nós temos a convicção que existem vários desafios dentro da micologia médica e distúrbios imunológicos relacionados com infecções. Isso inclui o controle da inflamação, que leva à tolerância às bases moleculares da regulação e desregulação imunológica, e a maneira também pela qual os fungos comensais mais oportunistas podem mudar de uma relação amigável, entre aspas, com o hospedeiro para uma relação patológica, evitando ou subvertendo a inflamação do hospedeiro. Essas são as nossas referências bibliográficas que usamos para fazer essa apresentação. Muito obrigada.